Pessoal, tudo jóia? Eu vou fazer aqui a distribuição eletrônica do hidrogênio, do sódio, do magnésio, do ferro, do cobalto, do alumínio, do cálcio, do boro, do carbono, do nitrogênio, do oxigênio, do flúor, do hélio, do neônio e do argônio, para com essa distribuição eletrônica encontrar a posição, a localização desses elementos na tabela periódica. Tranquilo? Tranquilo. Agora, como que eu vou fazer a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica eu vou fazer de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é esse que está aqui na nossa tela, tá? Essa coisa bonita, bem bonita, eu acho muito linda. E para nós encontrarmos esses elementos da tabela periódica, nós vamos precisar saber algumas informações. Essas informações são, dá uma olhadinha na tela aí, presta atenção, Esse L aqui, vai significar subnível mais energético. O N, ele vai estar representando a camada de valência e o B representa o número de elétrons no subnível mais energético. Tranquilo? Lembrando que o diagrama de Linus-Pauling, ele vai apresentar os níveis eletrônicos em ordem crescente de energia. Tranquilo, né? Então vamos lá. Vamos agora fazer a distribuição eletrônica do hidrogênio. O hidrogênio, ele tem número atômico igual a 1. O número atômico, ele é igual à quantidade de prótons. Em um átomo, nós temos que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, porque ele está neutro. Sendo assim, nós temos que o hidrogênio, ele possui um elétron, tá? Lembrando a nossa notação aqui, o elétron, ele é representado pela letra B. Nesse caso, tá, gente? Tranquilo. Então, tem que pegar, dividir aí, colocar esse elétron, na verdade, aí no subnível correspondente à energia dele. Tranquilo. Como que a gente faz isso? De acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Vamos fazer, então, esse processo. Então, nós vamos ter que a distribuição eletrônica do hidrogênio é 1s1. Professor, o que significa isso? Significa que tem um elétron no subnível S, e esse subnível S, ele está no nível 1, tá? Esse S aqui é subnível. Tranquilo, né? Vamos lá, então. Então, nós já vimos qual que é a distribuição eletrônica do hidrogênio, que é 1s1. 1s1. Tranquilo. Então, 1s1. Então, a quantidade de elétrons representada pela letra B, a quantidade de elétrons no subnível mais energético é 1. A camada de valência é 1 também. Então, só lembrando aqui qual que é o subnível mais energético, é o subnível S da camada 1. Vamos colocar essas informações aqui nessa tabelinha do lado direito. O N representa a camada de valência, então aqui é o número 1. O L é igual a S e o B é igual a 1. Tranquilo. Agora vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o sódio. O sódio, ele possui número atômico igual a 11. Sendo assim, a distribuição eletrônica do sódio, de acordo com o diagrama de Pauling, é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. O subnível mais energético é sempre o último da distribuição eletrônica, tá? Então, o subnível mais energético é o S.
Eu já vou colocá-lo aqui na nossa tabela. Então, o subnível mais energético é o S. A camada eletrônica é a camada eletrônica não. A camada de valência é sempre a camada mais externa. Então, o nosso N é igual a 3 e o nosso B, quantidade de elétrons no subnível mais energético, é 1. Tranquilo. Então, vamos lá. Só apagar aqui. Próximo elemento é o magnésio. Nossa, toda vez que faço isso. O magnésio, ele possui número atômico igual a 12, tá? Então, significa que ele possui... Isso aqui não ficou meio bugado. Isso aqui é só o elétron mais energético representado por B. Então, significa que ele tem 12 elétrons. Então, vamos colocar esses elétrons de acordo com as energias que eles possuem. Vai ficar, então, assim, a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2. O subnível mais energético é sempre o último da nossa distribuição eletrônica. Então, o nosso subnível aqui é o S, tá? O S da camada 3. Mas vamos só colocar o subnível ali, que isso já é o suficiente para encontrarmos esse elemento na tabela periódica. E a camada mais externa dele também é a 3. Ó. A quantidade de elétrons que existem nessa camada é 2. Ó, nós temos 2 elétrons, a camada mais externa é a 3 e o subnível é o S. Todas as informações já estão ali na tabela, então vamos só apagar aqui e partir para o próximo elemento, tá? Nossa lista. O próximo elemento da nossa lista é o ferro. O ferro, ele possui número atômico igual a 26. Sendo assim, a quantidade de elétrons que ele possui é igual a 26 também. Porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons em um átomo. A quantidade de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Isso aqui vocês já estão sabendo. E sendo assim, a distribuição eletrônica do ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6, ok? O subnível mais energético é o último subnível da nossa distribuição eletrônica, que é o 3d10. Perdão, é 3d6. Tá, a quantidade de elétrons que nós temos no último subnível é igual a 6, né? Tranquilo, então vamos informar isso aqui na nossa tabelinha. A quantidade de elétrons é igual a 6. O subnível mais energético é o D. E a camada de valência é a 4, porque é a camada mais externa do nosso átomo de ferro. Então, a camada de valência do átomo de ferro é a camada 4. Tranquilo. Agora vamos para o cobalto. A distribuição do cobalto é bem parecida com a do ferro, mas eu não vou mostrar essas. Vamos tintim por tintim, tá? Então, cobalto, ele possui número atômico igual a 27. Sendo assim, ele possui 27 elétrons. Agora vamos distribuir esses 27 elétrons de acordo com os seus valores de energia. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d7. Tranquilo. Então,
O subnível mais energético é o D. Existem 7 elétrons nesse subnível. E a camada de valência do cobalto é 4. Aqui, ó, a camada de valência é a camada mais externa desse elemento. Então, já estão aí todas as informações que nós precisamos para encontrar esse elemento na tabela periódica. Tranquilo. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica do alumínio. O alumínio, ele possui número atômico igual a 13. Sendo assim, ele possui 13 elétrons. A distribuição eletrônica do alumínio é 1s2, 2s2, 2p6, 3... Nossa! 3s2 e 1p1. 3p1. Sendo assim, temos que o subnível mais energético é o subnível P da camada 3. Existe apenas um elétron nesse subnível, que é o mais energético, e a camada de valência é a terceira, tá? Nossa, ficou muito mal escrito. A camada de valência é a 3, porque é a mais externa. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica para o cálcio. O cálcio, deixa eu ver qual que é aqui. Ele possui 20 elétrons. Por quê? Porque o seu número atômico é igual a 20. Então, vamos fazer essa distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica é igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Sendo assim, o subnível mais energético é o S, da camada 4. Existem 2 elétrons e a camada de valência é a 4, tá? Agora vamos para o próximo elemento. Será que o áudio está saindo? Eu espero que sim. Nossa. Que medo. Estou com muito medo. Eu sempre fico com muito medo, porque toda vez que eu estou gravando alguma coisa, o áudio não sai. Próximo elemento é o boro. O boro, ele possui número atômico igual a 5. Então, ele possui a quantidade de elétrons igual a 5. Vamos distribuir, então, esses 5 elétrons aí nas camadas subníveis. Então, é 1s2, 2s2 e 2p1. Ó, só para você ficar antenado, ó. 2 elétrons mais 2 elétrons dá 4 elétrons. 4 elétrons mais 1 elétron igual a 5. Então, já deu o total aí de 5 elétrons. Estão todos os elétrons distribuídos. Agora, vamos ver aqui. O subnível mais energético é o P. O P do nível 2. A camada de valência também vai ser a camada 2. E existe apenas um elétron nesse subnível mais energético, tá? Só para você lembrar aqui da nossa nomenclatura, ó. O B igual a 1, N igual a 2 e L igual a P. É exatamente isso aqui que nós estamos substituindo aqui, ó. São esses valores, tá? Ó, o B está informado aqui, o L aqui e o N aqui. Exagerei. Tá. O número de elétrons é igual a 1 e o nível mais externo é o segundo. Tá bom, agora vamos aqui para o próximo elemento. O próximo elemento é o carbono. O carbono, ele possui... não, esse não. O carbono, ele possui número atômico igual a 6. Então, significa que ele tem
6 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2 e 2p2. Sendo assim, nós temos que a camada de valência é 2. O subnível mais energético é o último da nossa distribuição eletrônica, que é o P da camada 2. E a quantidade de elétrons nesse subnível mais energético é 2. Acabou. Então, vamos agora para o nosso próximo elemento. Muito fácil, né, gente? Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do nitrogênio. O nitrogênio, ele possui número atômico igual a 7. Sendo assim, a quantidade de elétrons é igual a 7. A distribuição eletrônica do nitrogênio é 1s2, 2s2 e 2p3. Sendo assim... nem eu coloquei aqui, ó, de cor. Aqui era para ser azul. É que senão eu confundo aqui. Tá, vamos lá. O subnível mais energético, o subnível P da camada 2. Quantidade de elétrons é igual a 3. E o nível mais externo é o 2, a camada de valência, tá? L igual a P, B igual a 3 e N igual a 2. Foi exatamente o que eu coloquei ali na tabelinha. Tranquilo. Próximo elemento. Próximo elemento aqui é o oxigênio. O oxigênio, ele possui 8 elétrons, porque o número atômico dele é igual a 8. A distribuição eletrônica do oxigênio é pequenininha, ó, é 1s2, 2s2 e 2p4. 4 mais 4, 8. Certinho. Sendo assim, nós temos que o subnível mais energético é esse daqui, a camada de valência é 2 e a quantidade de elétrons é igual a 4. Então, B é igual a 4, que é a quantidade de elétrons no subnível mais energético. A camada de valência é igual a 2 e o subnível mais energético é o subnível P da camada 2, tá? Então, L igual a P, N igual a 2 e B igual a 4. Tranquilo. Vamos para o próximo elemento. Tchan, tchan, tchan. Próximo elemento é o ferro. Não, é flúor. Ferro não. Flúor. O flúor, ele possui número atômico igual a 9. Sendo assim, a quantidade de elétrons que ele possui é 9. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica dele. É 1s2, 2s2, 2p5. Temos, então, que o nível mais externo, ou camada de valência, é igual a 2. O nível mais energético, o subnível mais energético é o último da nossa distribuição eletrônica, tá? Sempre é o último. Aliás, tem algumas exceções, tá? Depois a gente vê isso. Tá, então é o subnível P e a quantidade de elétrons no subnível mais energético é igual a 5. Então, quantidade de elétrons igual a 5, subnível P e camada de valência igual a 2. Tranquilo. Agora vamos para o hélio. O hélio, ele possui número atômico igual a 2. Então, a sua distribuição eletrônica é igual a 1s2, tá? Que a quantidade elétrica que ele possui é 2. Sendo assim, a camada de valência dele é 1, a quantidade de elétrons no subnível mais energético é 2, e o subnível mais energético é o S da camada 1.
Então, substituindo esses valores aqui, N igual a 1, L igual a S e B igual a 2. Tranquilo. Prontinho, agora vamos fazer para o neônio. O neônio. O neônio ele tem número atômico igual a 10. Sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2 e 2p6. 6 mais 4, 10. Então, o seu subnível mais energético é o subnível P da camada 2. A quantidade de elétrons nesse subnível mais energético é igual a 6 e a camada de valência é igual a 2. Então, N igual a 2, subnível P e camada de valência... Ai, eu coloquei errado. N2 e a quantidade de elétrons é igual a 6. Tranquilo. Tá certo. Então, vamos lá. Agora falta só mais um. Olha que maravilha. Agora vamos encontrar aí a distribuição eletrônica do argônio. O argônio ele possui número atômico igual a 18, então ele tem 18 elétrons e sua distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 12, 18. 4 mais 6, 18. Meu Deus, é 10. 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 18. Aí, agora foi. Sendo assim, temos que o subnível mais energético é o subnível P da camada 3. A quantidade de elétrons nesse subnível é 6 e a camada de valência é a terceira, tá? Então, B é igual a 6, L igual a P e N igual a 3. Espera não confundir depois. O que vamos fazer agora? Nós vamos agora encontrar a localização desses elementos na tabela periódica. Mas antes disso, antes de pegar e abrir aqui a tabela periódica, eu quero mostrar um esqueminha muito fofinho para vocês. Agora não importa mais aqui esse subnível mais energético e tudo mais. Vou tirar isso aqui para a gente ter mais espaço aqui e poder aproveitar melhor essas regiões, tá? Vou deixar o diagrama aí, porque talvez se alguma coisa aqui estiver inconsistente, algum desses dados, a gente vai fazer novamente a distribuição eletrônica. O que é importante que vocês saibam? É importante que vocês saibam que a tabela periódica ela possui aproximadamente essa disposição aqui. Sendo que na direção horizontal, nessa direção aqui, ó, estão os períodos. E os períodos de 1 a 7. Na direção vertical, nós temos os grupos ou famílias. E essas famílias vai de 1 a 18, tá? Aqui desse lado esquerdo aqui, nós temos dois grupos, o 1 e o 2. Aqui nós temos o grupo 3, que vai aqui embaixo até o 12. Então, é dessa maneira aqui, tá? Isso aqui é muito importante, tá? É interessante. Vale ressaltar que aqui no grupo 3, nós temos algo muito especial, que é a série dos lantanídeos e dos actinídeos, tá? Sendo assim, qualquer elemento que pertence a essa série, ele vai estar na família 3. Tranquilo. Uma coisa que eu gostaria que vocês aprendessem. Todos os elementos representativos
eles também podem ser chamados como... Não, os elementos não. Todos os grupos dos elementos representativos, eles também podem ser chamados assim. 1A, 2A, 13A, 14A. Isso aqui vai até 18A, tá? Só para ficar mais evidente, os elementos representativos e os elementos de transição, eu vou deixar aqui pintados de cores diferentes. Tudo bem? Então, tudo que está em azul é elemento representativo. E tudo que está em laranja são os elementos de transição. Tem outra coisa muito interessante também. Os elementos de transição, eles também têm outra forma de ser chamado. Ele pode ser chamado de 1B, 2B, 3B. Isso aqui vai até 8B, tá bom? Lembrando que nós temos a coluna, o grupo 8 triplicado, tá? Então, mas vamos com calma. Isso aqui vocês não precisam saber, assim, de cor não, tá? Só isso aqui já vai te ajudar. Então, os elementos que... Os grupos que são mais altos, entre aspas, eles também podem... Tem na sua nomeação, o A, que são esses aqui em cima, ó. 1A, 2A, 2A, 13A, até 18A. E aqui embaixo nós temos os grupos mais baixos. Então, aqui você vai associar a letra B. Acho que isso aqui é bom para associar e você lembrar disso, tá? Isso é uma forma que eu faço para eu lembrar. Não significa que você tem que fazer dessa maneira para você lembrar, tá bom? Só tô falando que assim fica fácil. Só conferir se tá saindo um áudio aqui. Ainda bem. Então, vamos prosseguir. Professora, qual que é a relação agora do subnível, o nível, o diacho ali, aquele negócio ali que a gente acabou de fazer com a tabela periódica? Bom, tem a ver sim, olha só. Tem algumas coisas a ver. Olha só, aqui nós temos dois grupos. Todos os elementos contidos no primeiro grupo, eles têm a distribuição eletrônica terminado em 1s1. Os elementos contidos no grupo 2, eles possuem a distribuição eletrônica terminada em S2. Tá? Isso aqui é bem tranquilo. Agora aqui, esses outros elementos representativos aqui do lado direito. Eles são terminados... a distribuição eletrônica deles é terminada em P. Tudo bem? E esses elementos representativos, que são esse aqui de laranja, eles têm a distribuição eletrônica terminada em D e F. Ó, F. Tá? Esses elementos aqui de transição, elementos de transição interna, que são esses da série dos lantanídeos e dos actinídeos, eles têm a distribuição eletrônica terminada no subnível F, tá? Então tá, vamos ver. Mas, professora, como que eu faço a localização? É bem assim. Vamos ver como que é essa localização. Para localizarmos, vou até associar com a cor aqui, ó. Os elementos representativos nós vamos considerar as seguintes condições. A quantidade de elétrons
no subnível mais energético, tá? E também qual é o subnível que é o mais energético. Tranquilo, né? Mas agora, professora, quais são os casos que existem? São os seguintes, ó. Quando o elemento tem quando termina a distribuição eletrônica em S1, significa que o elemento estará no grupo 1. Se o elemento termina em S2, significa que o elemento estará no grupo 2. Mas, professor, eu preciso saber qual que é o período. O período ele vai de 1 a 7, simples. Você também vai precisar saber qual que é o nível mais externo, ou o nível de valência, ou a camada de valência. Tá bom, para você diferenciar aí o período, você vai considerar essa camada de valência. Então, o período é a camada de valência. Tranquilo, né? Professora, a senhora explicou para a gente agora só os que são terminados no subnível S. E os que são terminados com o subnível P? Acontece isso aqui, ó. Peraí que eu vou esquematizar aqui esquematizar o nosso esquema, tá? Então, esses aqui são os terminados em S. E agora eu vou colocar os terminados em P. Quando o subnível ele é terminado em P, você vai considerar o período sendo... Eu vou escrever isso aqui de uma outra forma, porque isso que eu sei que vai confundir vocês, tá? Tem uma gatinha aqui, mas ignora, tá? Ela nem sabe que está atrapalhando a gente. Ó, então o período para todos os elementos isso aqui é válido, tá? Menos para os... Não, para o período sempre. Todos são válidos isso aqui, tá? Para todos os elementos, essa ideia de período associada à camada de valência é verdadeira, tá? Então, o período... Não! Não! Fiz errado. Que triste, né? Não. Pode descer. Gente, a gatinha veio no 12 em cima da mesa. Não. Tá, aqui são os terminados em S. Ó, terminados em S. Eu vou dar... Tô querendo colocar aqui um